virou um cemitério de barro. O gado apodrecia em pé. Crianças morriam nos braços da mãe, com os olhos secos e a pele grudada nos ossos. Bem-vindo ao Gabinete do Pavor. Cimento antigo. Meu nome é Adriano Ferreira. Sou técnico eletromecânico há quase 20 anos, com um contrato fixo junto ao governo para manutenções de estradas em áreas isoladas, aquelas que a maioria mal consegue apontar no mapa. E não é modo de dizer. Já estive em Janqueira de Cima, em Serra do Café, em Currais Novos, mas nada, absolutamente nada me marcou tanto quanto o Ipu Monte Alegre. É um interiorzinho que fica no Ceará, nos arredores de Canindé. É uma zona rural, onde o tempo parece andar mais devagar e a poeira se acumula até nas memórias. Recebi o chamado numa segunda-feira abafada de outubro. Instalar um novo painel de controle num ponto de abastecimento, verificar os quadros de força da rede elétrica. Coisa rápida, disseram. No máximo, uma semana. Saí de Fortaleza ao meio-dia e cheguei ao povoado no fim da tarde. Ônibus escolar adaptado para transporte público gemia a cada curva da estrada, levantando uma nuvem espessa de poeira que grudava nos olhos. Na estrada, de terra vermelha, um arco de concreto rachado anunciava em cima: Ipu Monte Alegre, terra de fé e esperança. 3 crianças observavam a minha chegada como se fosse um bicho de outro mundo. Uma mulher me indicou, sem palavras, onde era a casa onde eu deveria ficar alojado. Era uma construção antiga, parede de barro misturado com cimento, piso de cimento queimado, telhado de amianto encardido. Ficava próximo da praça principal, onde os moradores costumavam se reunir nos fins da tarde, mesmo sem muito o que dizer. Dali dava para ver bem a igreja. Pequena, pintada de branco encardido, a tinta já descascava em várias partes, deixando aparecer um tom amarelado por baixo, como ossos à mostra. No topo, uma cruz enferrujada, torta, apontando para o céu como se pedisse desculpa por ainda estar ali. Mas o que mais me chamou a atenção nem era a igreja, na verdade. Era o que havia do lado. Era uma construção baixa, quase encolhida. Era feito daqueles tijolos grandes, rústicos, de casas antigas. Mas não tinha janela. As portas, dupla, pesada, estavam completamente seladas, com cimento grosso, velho, rachado em algumas partes, mas ainda bem firmes. Era como se tivessem enterrado alguma coisa em pé ali dentro, se não quisessem que jamais alguém entrasse ou saísse. Eu pensei em perguntar, mas ninguém falava daquilo. Mesmo quando eu puxava assunto com o rapaz que trouxe meu jantar, por exemplo, um ensopado morno de arroz empapado. Eu falei com ele, ele desviou os olhos. Quando eu mencionei a construção selada, ele apenas disse: "É velha demais para você se preocupar com isso." Mas eu me preocupava. Eu sentia alguma coisa, algo estranho, como se o ar em volta daquela construção velha fosse mais pesado, como se a luz do entardecer ficasse mais opaca quando passava por ali. Eu não sei dizer ao certo. Na terceira noite, depois de um dia inteiro tentando fazer a fiação funcionar, os disjuntores queimavam do nada. Os cabos derretiam como se estivessem sobrecarregados, mesmo com a baixa voltagem.
Eu sentei num dos bancos de madeira da praça. O céu era limpo, salpicado de estrelas, mas o ar parecia abafado, como se expirasse por uma máscara úmida. Foi quando eu vi um homem caminhando devagar até um banco do lado. Ele usava um chapéu de palha, uma camisa de botão branca, aberta. Era magro, olhos fundos e a pele curtida do sol. Ele tinha uma voz baixa, arrastada, quase como se conversasse consigo próprio. "Não é de se espantar, não?" disse ele sem eu dissesse nada. "Esses fios que derretem, os aparelhos que falham. É o lugar, meu filho. Não quer mais saber de energia." "Como assim?" eu perguntei, mais por educação do que por curiosidade. Mas algo nele me segurou ali. E ele disse: "Esse chão aí já viu muita coisa. Sabe quando a terra fica cheia de lembrança ruim? Pois é." O nome dele era Raimundo. Me disseram depois que era um dos últimos nascidos ali, antes da seca de 1958. Um viúvo, morava só e andava devagar como se pisasse nas lembranças enterradas. Foi ele quem me contou. "Aquilo ali", apontou com o queixo para a construção selada, "era a antiga delegacia, dos tempos em que o sertão ainda tinha coroné, jagunço e cangaceiro, um lugar de dar medo. Mas o que aconteceu em 77 selou tudo." E então ele começou a falar. Falou sobre a seca de 77, que foi uma das piores da história. Não chovia há meses, o solo era rachado, o açude, que hoje só se vê em mapas antigos, virou um cemitério de barro. O gado apodrecia em pé, crianças morriam nos braços da mãe, com os olhos secos e a pele grudada nos ossos. O delegado da época, seu Firmino, homem conhecido pela retidão, enfrentou um inferno. A cadeia estava cheia, ladrões, assassinos, jagunços capturados depois de rixas sangrentas com facões e balas. O problema era que não havia o que dar de comer para ninguém, nem água, nem remédio. Firmino pediu ajuda à capital, nenhuma resposta. Pediu aos fazendeiros, nada. Ninguém queria gastar com preso. Foi quando ele tomou a decisão. Ele selou a porta com cimento e barro cru. Mandou vir um padre para rezar, trancou os homens lá dentro e deixou o tempo fazer o que tinha que fazer. Eu fiquei em silêncio por longos segundos. Seu Raimundo acendeu um cigarro de palha com as mãos que tremiam levemente. Disseram que os gritos duraram 3 dias. Depois vieram os gemidos. E depois, só os sussurros. Mas isso, só quem tinha coragem de passar ali perto à noite é que conseguia ouvir. Ele me encarou como se testasse a minha coragem. Eu ri, mas era mais para afastar o medo do que por descrença. Aquele tipo de história vive em todo canto velho do interior. Era lenda? Folclore, exagero? Ou pelo menos era o que eu queria acreditar. Naquela noite, após a conversa com o seu Raimundo, eu caminhei de volta até a casa, improvisada onde eu estava dormindo. A luz pública da praça piscava esporadicamente e o vento soprava com assobio seco, carregando um cheiro de coisa antiga, madeira velha, úmida, terra seca e ferrugem. Tranquei a porta por dentro. Não sei exatamente por quê. Talvez fosse só o peso da história que o seu Raimundo tinha contado, mas a verdade é que algo em mim já havia mudado. Me deitei no colchão fino de espuma,
coberto por um lençol que cheirava a sabão de coco mal enxugado. A estrutura da cama rangia sempre que eu respirava fundo. Deitei de lado, fechando os olhos, tentando pensar em alguma coisa, na cidade, no trabalho que me esperava na semana seguinte, na possibilidade de antecipar minha saída dali, mas a minha mente parecia presa naquele cimento velho, selado, como se os meus pensamentos tivessem sido puxados por dentro dele. Demorei a pegar no sono. O barulho dos grilos e do vento nas frestas da casa irregular, como se tivesse ritmo próprio, como uma respiração. E quando finalmente eu dormi, eu tive um sonho estranho. Era como se eu tivesse debaixo da terra, ouvindo batidas, não fortes, mas constantes, como unhas contra a porta ou ossos raspando pedras. Quando eu despertei, de supetão, encharcado de suor, eu percebi que a casa estava completamente silenciosa. Um silêncio tão profundo que os zumbidos dos meus ouvidos parecia ensurdecedor. Levantei para fechar a janela da sala. O vento entrava frio, inesperadamente frio. Foi nesse momento que eu ouvi vozes baixas, arrastadas. Eu inclinei a cabeça, achei que fosse coisa da minha mente, ainda entre o sono e o despertar, mas eu fui até a porta, com passos lentos e como no impulso idiota ou atraído por uma força que eu nem sei explicar, eu segui indo em direção à construção selada, o velho prédio sem janelas. A praça estava deserta. A cruz enferrujada da igreja projetava uma sombra distorcida no calçamento. Cada passo que eu dava em direção à antiga delegacia parecia aumentar o peso no meu corpo, como se eu andasse dentro d'água. Eu fiquei à frente à parede de cimento, grosseira, irregular, com rachaduras finas, como veias ressecadas. Encostei o ouvido. A superfície estava gelada, não fria, gelada. E então eu ouvi, claramente, uma voz fina, úmida, distante. Adriano. Era meu nome. Me afastei de um salto. O coração disparou. A pele das costas se arrepiou como se algo tivesse encostado em mim. Olhei à volta. Nenhum vulto, nenhum som. Apenas a brisa noturna e o som dos meus próprios batimentos. Corri de volta para casa. Tranquei todas as portas, todas as janelas. Deitei na cama e fiquei com os olhos fixos no teto por horas. Não consegui dormir mais naquela noite. Na manhã seguinte, o meu corpo parecia não me pertencer. Era como se a noite tivesse sugado uma parte de mim. Eu sentia drenado, cansado, vazio, exausto. O rosto no espelho estava mais pálido, meus olhos mais fundos, sem brilho. Um homem à beira de um colapso. Fui até o ponto de abastecimento, tentando me agarrar à rotina como se agarrar uma corda. Mas as ferramentas tinham sumido, fios tinham sido cortados, aparelhos estavam queimados, a energia falhava de novo, sempre perto da igreja, sempre perto daquele lugar. Tudo que eu tocava parecia resistir, o lugar parecia me rejeitar. As pessoas me olhavam com desconfiança ou medo, não diziam nada. Até o seu Raimundo evitava cruzar o meu caminho. Na terceira noite eu acordei com a certeza de que eu não estava sozinho naquela casa. Não ouvi nada, além do silêncio grosso que pesava no ar antes de uma tempestade. Mas eu senti. Eu senti como se algo estivesse me olhando do teto. Não de cima,
de dentro da casa, como se o próprio telhado respirasse. O som voltou, sussurros graves, arrastados. O meu nome, Adriano. De novo, como uma convocação, um chamado sem rosto. Eu não esperei amanhecer nem o dia. Joguei as minhas coisas numa mochila, nem me preocupei em trancar a porta. Eu atravessei a praça de cabeça baixa, desviando da igreja, da delegacia selada, de tudo. Peguei a estrada de terra, ainda escura, amanhecendo, e andei até conseguir um sinal de celular. Liguei para o escritório, disse que tinha havido problemas técnicos, impossibilidade de concluir o serviço. Não dei detalhes, também não pediram. Peguei o ônibus no distrito vizinho e quando ele virou a última curva, deixando ir para o Monte Alegre, no espelho do retrovisor, não olhei para trás, não ousei. Nunca mais aceitei trabalho nenhum naquela região. Canidé virou um nome proibido na minha boca. E, de vez em quando, mesmo longe dali, mesmo cercado de concreto e gente, eu acordo de madrugada com aquela sensação no peito de que tem alguém me chamando. De dentro da parede, do chão, das telhas, do passado. E que o cimento não selou o suficiente. O relato termina aqui, mas o medo nunca dorme. Inscreva-se e volte, se tiver coragem.